Oi, gente, boa tarde. Olá, boa tarde. Perseguição em Vila Velha. O carro caiu num valão. O motorista em fuga foi baleado 6 vezes. Assalto em posto de combustível. O frentista entrega o dinheiro, não reage, mas é morto a tiros. Depois de 18 dias internado, o Nicolas finalmente está em casa. Ele sofreu uma descarga elétrica e caiu de uma altura de 8 metros quando soltava pipa perto de um poste. E os bombeiros fazem um alerta para evitar acidentes ao soltar pipas. Operação apreende drogas sintéticas que vieram da Europa. Foragido da justiça é preso em Vitória. Ele já era procurado por fazer ameaças à polícia nas redes sociais. Já levou as crianças para vacinar contra pólio? As gotinhas podem evitar a paralisia infantil. Bora proteger os pequenos. Sinal verde para o recomeço. As amigas ficaram desempregadas, mas não paradas. Hoje faturam vendendo doces no semáforo. 15 de outubro, uma data especial. A nossa gratidão e todo o respeito a você, professor. Mesmo nesse período complicado, longe dos alunos, vocês se reinventaram para cumprir com louvor a missão de ensinar. E teve homenagem cantada por quem reconhece a importância desse ofício. Em breve estaremos juntos, escrevendo canções e poemas que falam de amor. O TN1 está no ar e te faz um convite. Fique com a gente. Um acerto de contas entre criminosos terminou em acidente em Vila Velha. O carro ocupado por 4 homens foi alvo de vários tiros. O motorista do veículo foi o único atingido. Ele perdeu o controle da direção e acabou caindo dentro de um valão. A tentativa de assassinato pode ter ligação com o tráfico de drogas. A Polícia Militar foi chamada para verificar a queda deste veículo em um valão, aqui no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. A PM recebeu a informação de que houve uma troca de tiros envolvendo 2 carros e uma pessoa teria morrido. Mas ao chegar aqui, descobriu que os 4 ocupantes desse veículo fugiram e só um motorista, teria sido atingido. No veículo dá para ver isso claramente, só o lado do motorista foi atingido. A informação é de que os ocupantes desse carro trocaram tiros com um outro veículo. Depois de caírem no valão, testemunhas contaram que os tiros continuaram, foram tipo rajada. Os 4 homens saíram correndo e foram por esta rua aqui. Ali, eles viraram a esquina e acabaram encontrando uma pessoa que estava chegando num outro veículo. Renderam esse motorista e o obrigaram a dar socorro, a levar até o PA da Glória. Lá, o motorista foi liberado. Rogério Vieira da Silva, o motorista, foi atingido com 6 disparos. O irmão dele, Renan Vieira da Silva, e o amigo Marlon de Jesus e o 4º ocupante ainda não identificado, nada sofreram. Eles fariam parte do tráfico ali no local. E o atentado, suspeita a polícia, poderia ter relação com a disputa de pontos de venda de drogas. Olha, o atentado será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. E uma mega operação em todo o Espírito Santo resultou em prisões, apreensões de armas e drogas e também de mais de R$100 mil em dinheiro do tráfico. Entre as apreensões, chama a atenção a descoberta de drogas sintéticas vindas da Europa. O traficante recebia o entorpecente e distribuía em Vila Velha. Ele acabou preso. A Operação Chicago reúne 9 delegacias especializadas em combate ao tráfico de drogas de todo o estado. De acordo com o delegado Darcy Arruda, chefe de Polícia Civil, foram dias de intenso trabalho até chegar a esse resultado. Essa operação busca interferir na economia do crime através de operações policiais fundamentadas no tráfico de drogas. Então, todos os DENARCs do estado trabalharam ao mesmo tempo, foram 360 horas de trabalho. Tivemos o apoio também da Polícia Militar no interior do estado e fizemos grandes apreensões. No total das apreensões, o delegado Alexandre Falcão, que responde pelo Departamento Especializado em Narcóticos, ressaltou a grande quantidade de drogas, a grande variedade, inclusive a apreensão de drogas sintéticas.
como o êxtase e o LSD, que vieram do exterior. Essa apreensão de 1.000 comprimidos de êxtase, ela é originária da Europa, passou por São Paulo e chegou até o Espírito Santo. Esse preso, ele inclusive é casado com uma estrangeira e ele recebia essa droga e distribuía no município de Vila Velha. Ele ainda comentou sobre o perfil dos detidos. Um servidor que trabalha na área administrativa de um órgão federal e um biólogo. O servidor público de 31 anos mora na Praia do Canto e distribuía diversas drogas para a classe alta daquela região. Já o biólogo de 24 foi preso em Jacaraípe, onde mantinha uma estufa para a produção de maconha dentro da própria casa. As investigações indicavam que havia uma pessoa que estaria produzindo drogas e fornecendo essa droga no município de Serra. E após investigações, nós identificamos esse rapaz de 24 anos, um biólogo, que possui uma estufa em sua residência. Ele já havia encaminhado essa droga para algumas pessoas e assim que nós chegamos à sua residência, encontramos a estufa, alguns pés de maconha e já droga pronta para venda. Em Guarapari foi identificado um fornecedor que trazia drogas do Rio de Janeiro dentro do próprio carro e, para disfarçar a atenção da polícia, levava a família junto. A operação ainda apreendeu armas e mais de 800 pontos de LSD. Das drogas apreendidas, uma chama também a atenção. São 12 quilos de crack que foram apreendidos na casa de um fornecedor em Nova Venécia. De acordo com o delegado, esses 12 quilos foram adquiridos pelo valor de R$300 mil e poderia render ao traficante cerca de R$1 milhão. Essa droga seria distribuída em todo o noroeste do estado. As investigações indicam que esse indivíduo ele buscava droga em Rondônia e era o distribuidor da região noroeste do estado. Sem dúvida nenhuma, é um duro golpe e através dessa operação a gente vai conseguir desencadear outras e bem provável que a gente consiga prender outros indivíduos relacionados a essa facção criminosa. Câmeras de segurança registraram um assassinato num posto de combustíveis em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima foi um frentista que trabalhava no local. As imagens mostram o momento em que Reginaldo dos Santos Ramos, de 36 anos, é abordado por um assaltante. A vítima, em momento algum, reage e entrega todo o dinheiro que tem. Mesmo assim, o criminoso atira e atinge Reginaldo 5 vezes. O crime aconteceu em um posto de combustíveis no centro de Cachoeiro. A polícia trabalha com 2 linhas de investigação: latrocínio, que é roubo seguido de morte, e execução. O criminoso estava com um comparsa que deu fuga após o assassinato. Eles continuam foragidos. O ataque de criminosos em ônibus do sistema Transcol. Em um coletivo, um dos bandidos usou até um facão para ameaçar os passageiros. Gente, não tá fácil não, viu? De janeiro a agosto foram registrados 1.124 roubos a ônibus na Grande Vitória. Apesar dos números da Secretaria de Segurança indicarem uma redução desse tipo de crime, a insegurança é grande. Com medo, a vítima conta, sem mostrar o rosto, detalhes do assalto que sofreu dentro do ônibus. Chegando mais ou menos em Terra Vermelha, entrou 2 rapazes, um pulou roleta e o outro ficou na roleta com um facão enorme, parecia enferrujado, sujo, batendo na roleta e gritando com a gente no ônibus, dizendo que era para passar celular, dinheiro, bolsa. E aí o outro que pulou ficou gritando também, pegando os pertences dos passageiros, né? O rapaz do meu lado, eu acho que ele estava com o celular. E aí ele foi tomar o celular do rapaz, eu acho que ele não deixou, ele gritou e bateu até no rapaz, pegou o celular do rapaz. A professora de inglês, de 43 anos, tinha saído do bairro Interlagos com destino a Itaparica, Vila Velha. Segundo a vítima, os 2 criminosos desceram neste ponto, que fica aqui na altura do bairro Terra Vermelha. Ela ainda soube depois que os mesmos suspeitos assaltaram no mesmo dia outro ônibus que também seguia para Vila Velha. Percorremos alguns pontos de ônibus, mas com receio, os passageiros que aguardavam preferiram não gravar entrevista. Entrei em um coletivo que passava pela altura da Barra do Jucu. Tem medo? Qual a sensação? Segurança. Com o celular, gravei as câmeras espalhadas dentro do ônibus. Aqui no ônibus estão 4 câmeras espalhadas para proteger, dar mais segurança, identificar também criminosos. Por isso que algumas vítimas
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram registrados este ano, na região metropolitana, 1.124 roubos a ônibus. No mesmo período do ano passado, foram 1.076 casos. Já o número de furtos diminuiu. Este ano, até o momento, foram 583 casos. De janeiro a agosto de 2019, foram mais de 1.100 furtos. A professora que conversamos no início da reportagem sugeriu algumas medidas de segurança para evitar a criminalidade dentro dos coletivos. Quando o ônibus estiver sendo assaltado, ao invés de aparecer no letreiro o nome de onde está indo, o número, colocar um letreiro dizendo ônibus sendo assaltado ou sendo assaltado, alguma coisa assim, para que ajude as outras pessoas a identificar isso. E até pessoas que não saibam entrar no ônibus sem saber o que está acontecendo. Isso acho que seria muito útil. Ou um botão de pânico para o motorista também, alguma coisa assim. A gente fica revoltada porque a gente trabalha, a gente tem as coisas com os nossos próprios esforços e tudo mais. E aí a pessoa vem e rouba suas coisas. Está errado isso aqui no Brasil. Boa sugestão da nossa entrevistada, né, gente? Alguma providência tem que ser tomada. Olha, a Polícia Militar diz que para evitar roubos em transportes coletivos, faz diariamente em toda a região metropolitana ações voltadas para a segurança dos motoristas e passageiros. Os trabalhos acontecem em diversos pontos e horários estratégicos. Afirma que o apoio de toda a população é muito importante e pede a colaboração dos usuários do transporte coletivo e também dos motoristas para que façam denúncias. As informações podem ser feitas pelo 181. 24 quilos de haxixe foram encontrados dentro de um carro durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Viana. Os agentes desconfiaram da atitude do motorista, deram ordem de parada e durante a vistoria precisaram desmontar várias partes da estrutura até chegar ao fundo falso onde a droga foi encontrada. Foram mais de 3 horas vistoriando todo o carro. Os 24 quilos de haxixe vinham do Mato Grosso do Sul e seriam entregues em Jacaraípe, na Serra. O condutor, de 52 anos, tem passagens pela polícia por tráfico de drogas em Mato Grosso do Sul. Hora de falar do coronavírus aqui no Espírito Santo, gente. De ontem para hoje foram registradas 9 mortes e 847 novos casos da doença. No total, são 141.548 casos confirmados, 108.929 suspeitos. O número de curados é 130.250. O número de óbitos pelo coronavírus no Espírito Santo chegou a 3.689. E por falar em coronavírus, o estado comprou um lote com 6 milhões de seringas. A decisão foi tomada depois de um alerta feito pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, sobre o risco de falta de seringas, lenços e equipamentos de proteção necessários para aplicar a vacina. O secretário de Saúde do estado falou sobre a compra. O enfrentamento à pandemia do Covid-19, ele viverá uma nova fase a partir do momento em que houver a disponibilidade de uma vacina segura e eficaz contra a doença. Nós optamos por adotar os critérios do Programa Nacional de Imunização e as saídas nacionais para a aquisição da vacina. Entendemos que será necessário que o Ministério da Saúde coordene a aquisição de diversas vacinas para que, dentro da pactuação do PNI, os estados possam disponibilizar as seringas e a distribuição para os municípios e os mesmos executarem a vacinação da população dentro dos critérios do programa. Nós estamos preparando as condições, toda a operação logística necessária para que, havendo vacinas disponibilizadas pelo Ministério, a partir de janeiro, o Espírito Santo tenha condições de poder vacinar a sua população dentro dos grupos prioritários definidos pela Câmara Técnica do Ministério da Saúde. Gente, segundo o Ministério da Saúde, a previsão é de que 140 milhões de doses da vacina para a Covid-19 estejam disponíveis a partir de janeiro do ano que vem, após a aprovação da Anvisa, e a gente aguarda isso ansiosamente, né? Com certeza. E olha, sábado é o dia D de vacinação contra pólio, mas você já pode procurar um posto de saúde para proteger as crianças e evitar a paralisia infantil. E o Felipe está à procura da imunização. Felipe, você está onde? Boa tarde para você.
Ô, George, boa tarde para você, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu estou no posto de saúde aqui em Jaburuna, Vila Velha, mas antes de falar sobre imunização, de me aprofundar aqui em duas campanhas de vacinação nacionais que estão rolando, eu quero fazer uma provocação para você, George, para Bruna, para quem está em casa, para quem está esparramado no sofá, para quem está almoçando, acabou de colocar aquela colherada de R$5 de arroz na boca, porque o arroz está caro, né? Tem colherada que vem de R$5. Pois é, eu vou fazer uma provocação com vocês. Se tivesse rolando vacina de Covid hoje, aqui em Vila Velha, no estado todo, será que a sala de vacinação estaria assim, ó, vazia, pá, tudo vazio? Sei não, hein? Deixa eu passar aqui para conversar com a nossa entrevistada, Valesca, tudo bem? A Valesca é da imunização aqui da Prefeitura de Vila Velha, quem manda prender e manda soltar quando o assunto é vacinação. Nós estamos... Se fosse de Covid, estava tranquilo assim, Vanessa? Acredito que não. Boa tarde a todos. Então, a gente faz esse apelo para que compareçam às salas de vacina do nosso município para receber aquilo que já temos disponíveis. Porque quando chegar outra vacina que a gente tanto espera, que é a do Covid, eu tenho certeza que as unidades vão ficar lotadas. Agora, vamos falar de vacina. Por exemplo, existem duas campanhas de vacinação, vou explicar quais são. A campanha de poliomielite e outra campanha para poder colocar em dia a caderneta de vacinação da molecada de até 15 anos. São duas campanhas nacionais que vão até o dia 30. Só que, como é que é? Pouco mais de 10% das pessoas que precisam ser imunizadas compareceram até agora. Hoje é dia 15 de outubro, no meio do mês. Exatamente. Até hoje, nós vacinamos um pouco mais de 1.700 crianças para vacinar da poliomielite oral, que é a campanha indiscriminada que está ocorrendo até o dia 30. Isso corresponde a um pouquinho mais de 15% de crianças imunizadas até o momento. Extremamente preocupante. E a gente estava conversando também que a realidade de Vila Velha, onde a gente está agora ao vivo, não é diferente da realidade da Serra, de Vitória, de Viana, de Cariacica, aqui da região metropolitana, ou seja, a vacinação também não vai bem em outros municípios, né? Exatamente. O que a gente tenta reforçar é que a criança e o adolescente, eles têm direito à vacinação, é um direito estabelecido em estatuto da criança e do adolescente, então é de responsabilidade tanto da família como da sociedade. Agora, a vacinação te protege, olha aqui, ó. Isso aqui, onde tem a vacina da poliomielite, onde fica a vacina da poliomielite. Isso aqui salvam 25 pessoas são salvas, 25 crianças são protegidas da poliomielite por conta da vacinação. Fala um pouco da importância, da relevância e da necessidade de se vacinar. Exatamente. As vacinas, elas protegem as pessoas contra doenças que a gente consegue eliminar e controlar, e a falta de cobertura adequada dessas vacinas propicia o aparecimento dessas doenças novamente. Isso aconteceu com o sarampo, estamos com risco de reintrodução da poliomielite. E agora, neste ano, infelizmente, nós estamos com baixas coberturas vacinais. Nesse momento, um pouco mais de 60% das crianças e adolescentes já foram imunizados, mas a gente gostaria que já estivesse próximo aos 95% de cobertura. E agora eu quero entrar num assunto aqui muito importante. Isso aqui é o telefone, né? Todo mundo tem um telefone. Todo mundo recebe notícias, recebe informação. O que está acontecendo? Tem um movimento rolando por aí, que é o movimento anti-vacina. Né? Em cima desse movimento anti-vacina, são produzidas notícias falsas, informações falsas, que te alertam coisas negativas sobre a vacina, e não é bem assim, né? A vacina é do bem, e ao se vacinar, você se protege e protege o coletivo. É isso, porque isso que a vacina é tão importante, não dá para cair nesse papo de movimento anti-vacina? Exatamente, as vacinas são extremamente seguras, elas passam por um período de análise de estudos. Quando a pessoa está protegida, ela evita de adoecer e evita de transmitir. E outras pessoas que não podem ser imunizadas acabam sendo protegidas por causa de outras pessoas que já se vacinaram. Então, para a gente encerrar, para ficar claro para quem está em casa, a campanha de vacinação, duas campanhas de vacinação, elas vão até o dia 30 de outubro. Agora, neste sábado, depois da manhã, tem o dia D. Quais vacinas serão ofertadas à população? Não só neste sábado, mas até o dia 30. Até o dia 30 e também nesse sábado nós vamos disponibilizar todas as vacinas do Calendário Nacional de Imunizações. E a gente vai ter o foco para desenvolver essas duas campanhas, que é contra o sarampo, também para pessoas de 20 a 49 anos, que ainda está acontecendo, da poliomielite discriminada e a multivacinação para menores de 15 anos. Muito obrigado, Valesca, pelas informações e uma excelente campanha aí. O restante de campanha são 15 dias, que vocês consigam, não só Vila Velha, mas todos os municípios do estado, reverter estes números baixos aí, né? Vamos vacinar, gente! Exatamente, então a gente faz esse apelo aí para que a população compareça ao nosso serviço de saúde. É isso aí. Obrigado, viu, Valesca? Eu que agradeço. Antes de entregar para vocês, Bruna e George, quero dar, claro,
os parabéns aos professores de hoje. Se não fossem os professores, eu não estaria aqui, a Valesca, ela, o Bruno, ninguém estaria aqui. E em nome de todos os professores de hoje, eu escolhi você que é professor conhecidíssimo lá em Serra Sede, hein? Meus parabéns em seu nome, George, para todos os professores, que suam a camisa, que trabalham bastante para poder formar e transformar. Um beijo grande para todos os professores, em especial você, George. Abraço. Que isso, Felipe. Obrigado, me sinto honrado. E para você também, que você é professor também. Parabéns para você. Felipe. Enfrentando a sala de aula aí não é fácil, né? Não é fácil. Para todos os professores, muita dificuldade, mas é preciso seguir em frente. Parabéns aí aos professores já adiantados, né, Vou aproveitar e dar parabéns para minha mãe e para minha irmã, Dona Rita e Fernanda, que são professoras de História também. Parabéns para elas e para todos os profissionais. E falando em Dia do Professor, a gente tem uma informação importante. Vitória decidiu que as aulas presenciais não serão retomadas este ano. A medida foi anunciada após uma pesquisa realizada junto às famílias e à comunidade escolar. Cariacica, Guarapari, Fundão e Serra também já disseram que os estudantes vão continuar tendo aulas pela internet. Isso aí, Bruna. E olha, depois de quase 20 dias internado, o Nicolas, de 9 anos, recebeu alta do hospital e já está em casa, Bruna. Olha que boa notícia. Graças a Deus, um susto danado que essa criança passou, gente. O Nicolas sofreu uma descarga elétrica e caiu de uma altura de 8 metros quando soltava pipa próximo a um poste. Agora o Nicolas está sorrindo à toa. O menino de 9 anos chegou em casa ontem à noite, depois de 18 dias internado. Tô melhor já, porque antes não gostava muito de ficar no médico, não. Nicolas teve vários cortes no rosto e na cabeça e uma queimadura importante no braço. O menino caiu dessa laje que fica na casa dos avós, no bairro Santo Antônio, em Vitória, uma altura de 8 metros. Ele estava soltando essa pipa quando ela agarrou nos fios de alta tensão que rodeiam a casa. O choque foi tão forte que puxou o menino e ele caiu. Sei como eu caí, sei. Lembrei. Eu sei porque eu estava de olho aberto e fechando assim. Quando eu estava assim, eu fiquei assim, de cambalhota, piscando. Aí eu vi que eu não sei se eu prendi no fio. Aí meu avô foi e minha avó gritou. Aí depois disso, eu não sei o que aconteceu, eles pegaram eu e me levaram para o hospital. Esse vizinho mora bem em frente à casa. Ele viu tudo. A rabiola agarrou naquela fio de alta tensão lá em cima, que você pode constatar. E ele com aquele cabo de barraca de praia, que é revestido com alumínio. O que acontece? Só que na ponta dele é a madeira. Então na hora que ele encostou o alumínio lá no fio de alta tensão, puxou ele. Naquilo que puxou ele tomou uma descarga na alta tensão. E veio rolando de lá, igual um boneco, rolando. Bateu na primeira laje, bateu na segunda e bateu numa pedra no chão aqui. Nicolas foi socorrido pelo avô. A mãe, que mora na mesma rua, ficou sabendo do que tinha acontecido depois que estranhou um curto-circuito e resolveu ir até a casa dos avós de Nicolas. Eu cheguei na casa da minha mãe, todo mundo estranho, eu estou olhando. O que aconteceu, gente? Aí minha sobrinha, tia, calma. Calma por quê? O que aconteceu? Tia, Nicolas caiu. Como falou caiu, eu tive aqueles minutinhos de leveira, que quando teve alguma notícia de ente querido, eu respirei assim, depois eu voltei, eu falei, eu quero meu filho. De acordo com os moradores aqui da região, esse poste foi colocado aqui depois que a casa já estava construída. A proximidade dos fios de alta tensão com a residência preocupam a família. Inclusive, logo depois do acidente do Nicolas, a descarga elétrica foi tão forte que o transformador explodiu e os moradores ficaram sem energia. A casa foi feita, a casa já existia ali, né, para um barraco, né? O poste foi feito depois nós construímos uma casa, o engenheiro foi lá e tudo. E eu vejo assim, sempre vi que aquele poste ali é muito encostado. Esse poste aí já está há vários anos aí, já foi pedido há vários anos para retirada desse poste aí com esse fio de alta tensão. E até hoje não foi tomada uma providência em relação a isso. A rabiola da pipa agarrada ao fio indica que por aqui tem a prática da brincadeira. Esse ano, a EDP afirma que o número de pipas em redes elétricas superou muito o registrado no ano passado. Só para se ter uma ideia, de março a junho deste ano foram 928 ocorrências contra 246 no mesmo período do ano de 2019. 200 mil clientes ficaram sem energia esse ano
contra 37 mil clientes o ano passado. Então, um aumento de 540% no número de clientes que tiveram fornecimento de energia afetado pelo motivo de pipa na rede. Depois do susto, o Nicolas, por enquanto, não quer saber da brincadeira. Agora vai ser assim, agora chega de pipa, agora é só ficar em casa só. Se for brincar, tem que ser com cuidado, hein, Nicolas? A EDP disse lamentar o acidente e informou que entrou em contato com o cliente para orientar quanto à regularização da edificação próxima à rede elétrica. A empresa ressalta ainda que, em caso de reformas ou alterações de fachada, o cliente deve solicitar com antecedência o afastamento da rede elétrica. Além disso, a EDP orienta que nunca se deve usar varas nem subir em postes para retirar uma pipa presa aos fios elétricos. Somente técnicos da distribuidora estão preparados para manusear a rede. Gente, o Superior Tribunal de Justiça autorizou a soltura de todos os presos que estão na cadeia porque não têm dinheiro para pagar a fiança. A decisão foi unânime e mantém a liminar provisória expedida em abril deste ano. Inicialmente, o pedido foi feito pela Defensoria Pública do Espírito Santo em favor de presos capixabas. Após a decisão favorável, outras defensorias do país também fizeram a solicitação e o ministro Sebastião Reis estendeu para todo o país. O entendimento do STJ levou em conta o cenário da pandemia do novo coronavírus nas unidades prisionais brasileiras e também uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Mas, apesar disso, as solturas não serão automáticas. Os tribunais de justiça locais terão que avaliar a possibilidade de aplicar medidas cautelares que funcionem como alternativas à fiança. Olha, vamos mudar um pouquinho de assunto, Bruna. Bora. Elas ficaram desempregadas, mas viram na crise a oportunidade para recomeçar. Muito bom isso, gente. Você vai conhecer agora a história de duas amigas que botaram a mão na massa, literalmente, e hoje faturam vendendo doces no semáforo. A produção começa cedo na casa da Isabela, de 20 anos. A sócia, Scarlett, de 19 anos, chega na casa da amiga às 8 em ponto. E as duas começam a preparar os pastéis de ninho. A gente começa às 8 horas e a gente faz as primeiras massas. Normalmente 2 a 3 massas, que dá mais ou menos em média 180, 150 pastéis. A gente vai, ensaca eles, mais ou menos umas 2 horas, que é o tempo de fazer tudo isso, ensacar, colocar o rótulozinho, né, para as pessoas seguirem a gente no Instagram. E aí, às 2 horas, 2h30, a gente vai pro sinal. A gente planeja, né, a nossa semana, o nosso mês. A gente faz metas diariamente. Quanto que a gente quer vender, o quanto que a gente vai conseguir vender, como a gente vai conseguir vender, os sabores novos que a gente vai fazer, como fazer os sabores. Produção pronta, é hora de vender os pastéis da Doce Meninas. E se você acha que as meninas vendem de forma online, tá enganado. Plaquinha na mão e partiu sinal. A maior parte da venda é na rua. O online pra gente é mais um complemento. Se a gente ficasse esperando igual no outro, as vendas surgirem do online, a gente ia falir de novo. Então a gente já veio reformulando a forma que fazíamos na anterior. A gente reformulou com a venda na rua, venda direta, mais a venda nas redes sociais. No sinal que fica em Itaparica, Vila Velha, as meninas oferecem os doces. Quem compra, aprova a iniciativa. É só acreditar que acontece, né? Muito bom. O empreendimento das amigas começou há cerca de 3 meses. As duas trabalhavam em um shopping e ficaram desempregadas ao mesmo tempo. Isabela já mexia com doces e resolveu empreender. Daí, chamou a Scarlett. Hoje, essa é a principal fonte de renda das meninas. Elas chegam a vender 100 pastéis por dia. Me surpreendi, porque tem dia ali, tem muita gente que ajuda. Então tem dia ali que a gente vende 200 pastéis, 250. Logicamente, né, como é empreendedorismo, renda variável, a gente vende menos às vezes, mas é uma coisa que a gente tenta sempre buscar uma meta diária de sempre vender mais e sempre voltar de fato com a sacola vazia. A saída que as meninas encontraram no pequeno empreendimento é um exemplo para quem quer começar um negócio. É preciso ter dedicação
e força de vontade. Em um mundo onde a oportunidade está cada vez mais difícil, você ir atrás, desenvolver um negócio, entender no que eu sou bom e o que eu tenho para oferecer para o mercado de trabalho é o que tem feito diferencial para muitos profissionais, muitas famílias e muitas pessoas em busca desse novo mercado de trabalho. Persistência, foco. Não pode desistir porque vai ser difícil, não é fácil. Tem dia que chove, tem dia que a gente está chovendo e está no sinal. E a gente tem que se virar da forma que dá para conseguir atingir o nosso objetivo maior. Todo mundo tem medo, né? Eu também tinha medo de empreender e agora eu vou usar isso futuramente. E que exemplo maravilhoso, né, das meninas. Elas foram demitidas, trabalhavam num shopping, tiveram iniciativa, né, tomaram as rédeas aí da vida. E olha só que legal. E os pastéis têm uma cara ótima, viu? Parecem deliciosos. Você já provou ela perto, né, É Bruna? pertinho da minha casa, gente. Vocês acreditam? Eu passo por elas todos os dias, mas nunca comprei. Agora eu vou comprar. Vai comprar, porque as meninas também entregam os pastéis, viu? É só entrar em contato pelo Instagram, @docemeninas.is. Por que IS, Bruno? Você falou pra mim? É da Isabela, o nome de uma das meninas que vendem tá os explicado. Docemeninas.is, pessoal. É só entrar lá e Isso pegar aí. o seu doce de Nutella, ninho, um pastelzinho delicioso. Pastel de Nutella, delícia. Gente, vamos para o comercial e no retorno do TN você vai ver. Operação prende policiais militares em flagrante com armas falsas e drogas. Foragido da justiça é preso em Vitória. Ele já era procurado por fazer ameaças à polícia nas redes sociais. Ciclista morre atropelado por um caminhão na Serra. Governo do estado investe na compra de combustível para o sistema Transcol e evitar a falência do sistema. As empresas alegam que tiveram prejuízo durante a pandemia. Não sai daí não que a gente já volta. TN1 de volta e olha só quem está aqui com a gente, presença ilustre no estúdio, Suzy Faria, nossa repórter, estava apurando todas as notícias policiais na rua e já está aqui no estúdio para falar a gente da prisão de policiais militares que foram detidos em flagrante com armas falsas. Suzy, boa tarde para você, bem-vinda ao estúdio, que história é essa, minha amiga? Boa tarde, Bruna, George e amigos do TN. Pois é, eu estava apurando o seguinte, a operação foi para cumprir hoje de 18 mandados de busca e apreensão, 19 de prisão. E essa madrugada, policiais da Corregedoria chegaram até ao DPM ali do bairro Gaivotas, esperaram os 2 policiais militares chegarem, 2 soldados, e quando eles pararam lá, o que eles fizeram? Pediram para revistar o carro, a viatura desses 2 policiais. Dentro da viatura, na bolsa dos policiais, os agentes da Corregedoria, policiais militares também, encontraram em cada mochila uma pistola de brinquedo, que estava dentro das mochilas dos policiais, e também uma pequena quantidade de drogas. Se eu não me engano, na mochila de um foi encontrado 4 buchas de maconha e um pino de cocaína, e na mochila do outro também a mesma quantidade, um pouco mais de cocaína. Os policiais da Corregedoria, então, saíram dali e foram até a casa dos policiais. Mas na residência dos 2, nada de ilícito foi encontrado. Porém, os 2 foram detidos. Esta operação, chamada de Patrem, ocorreu também nos municípios de Viana, Cariacica e aqui de Vitória. E pretende pegar tanto os traficantes que estão agindo, uma organização que está agindo aí, criminosa em toda essa área, foi pego até, de acordo com a GAECO, que é quem está organizando, que está colocando em prática tudo isso aí, inclusive conversas telefônicas da negociação de valores das drogas e da entrega desse material. Agora, o que deixa todo mundo estarrecido e triste é saber que policiais militares que deveriam zelar pelo bem público e pela nossa vida, combater esse tipo de situação, estão envolvidos. E esses 2 policiais são de Vila Velha, agiriam ali, tomariam conta, digamos assim, ali da área do DPM de Gaivota. Bruna e George, Além desses 2, Suzy, existe a investigação de outros policiais envolvidos ou só desses 2 aí que já foram identificados e presos? Olha, George, há mais. Pelo que eu sei, e aí por investigação própria, Vila Velha estaria bem complicado. O quartel ali, o batalhão da Polícia Militar de Vila Velha estariam enfrentando uma situação bem delicada com o envolvimento de vários policiais com crime, viu? Eu não sei se você se lembra aquele lá de Ponta da Fruta, em que um delegado também foi preso, o delegado inclusive foi para o interior do estado.
Ali 2 policiais de folga estavam envolvidos nessa ocorrência, uma ocorrência em que não ficou bem explicada até hoje. Eles 2 estariam envolvidos também com o tráfico e tem até imagens correndo por aí nas redes sociais de uma incursão de 2 PMs, de uma força especializada, que é melhor nem falar agora, que estariam tirando drogas de dentro de uma boca de fumo lá em Vila Velha. Então, quer dizer, o quartel deve estar ciente disso, o batalhão ali de Vila Velha também, e já estaria investigando, inclusive essa investigação já estaria dentro do Ministério Público, viu? Que é quem está organizando tudo isso. A situação em Vila Velha não estaria bonita, não. Como você falou, é triste, né? Agentes que estão aí para defender a gente, para combater esse tipo de situação envolvido nesses crimes, né? Verdade, Muito triste. Agora, mais cedo, Suzy, você mostrou uma operação lá com mais de R$100 mil apreendidos, né? Tem mais detalhes aí dessa operação? Pois é, George, essa foi da DENARC, uma operação inédita em todo o estado, com relação à junção, à união de todas as delegacias envolvidas aí no combate ao crime organizado. Foram várias drogas, os delegados ficaram até surpresos, não apenas com a quantidade, mas com a variedade de drogas que foram recolhidas ali, inclusive em Vitória, um servidor público da área administrativa de um órgão federal, que estaria mantendo um estoque considerável dentro do apartamento dele e que venderia para a classe alta ali de Mata da Praia, Praia do Canto, Ilha do Boi, enfim. Além desse biólogo que também foi citado, que teria uma estufa para a produção de maconha dentro da casa dele, lá em Jacaraípe. E Guarapari, Cachoeiro, Nova Venécia, enfim, pegou o estado inteiro, prendeu 49 pessoas, apreendeu uma quantidade muito interessante aí de drogas e, de acordo com o chefe da Polícia Civil, não para. É apenas o início dessa operação Chicago, que deve acontecer a cada 2 meses, visando, como os policiais gostam de falar, quebrar as pernas do tráfico de drogas aqui no estado. E essa operação aconteceu em quais lugares mesmo, Suzy, hoje? Olha, foi em Nova Venécia, Cachoeiro, nas montanhas, que inclusive, se não me engano, foi Venda Nova. Teve uma pessoa aqui do bairro da Penha que já estava homiziada lá, já fazendo tráfico naquela região. Cachoeiro, Itapimirim, São Mateus, enfim, são 9 delegacias ao todo, junto com a Grande Vitória, que fizeram tudo isso aí. E Guarapari também, que segundo o delegado levantou, Guilherme Eugênio, ele falou uma situação muito interessante. Em Guarapari, está tendo um foco das pessoas que estão vindo do Rio de Janeiro se estabelecer sua base lá. O que eles estão fazendo? Ele falou, Guarapari ainda é uma cidade próxima da Grande Vitória, próxima da capital, tem áreas do interior, é bastante tranquila, muitos imóveis estão desocupados durante a maior parte do ano. E o que acontece? Eles acabam alugando, comprando, colocando sua base ali para trazer as drogas para Guarapari e dali distribuir por todo o estado. Então, a polícia já está de olho, já está bem focada em Guarapari por conta disso. Se vocês não se lembram, Beiramar, o traficante Fernandinho Beiramar, tinha um prédio enorme naquele local, estava investindo em Guarapari, enquanto estava solto lá no Rio de Janeiro, né? Ele também investia ali e outros importantes traficantes também investiam. Então, a DENARC já levantou essa bola, assim como a Draco, que fez aquela operação para pegar a parte financeira do tráfico, né? Quebrar as pernas do tráfico da parte financeira. Enfim, eles estão agora, nesse momento, investindo nesse pedaço aí, nessa grande vitória, para acabar com o tráfico e tentar trazer tranquilidade, que é o que a gente quer para o nosso estado, né? George, Bruna? Com certeza. Muito bom. Muito Suzy, bom. Hoje é dia do professor. Antes de encerrar, queria te dar os parabéns, né? Por você estar sempre dando essa aula aí para a gente de investigação, de apuração. Obrigada, você é essa George. professora, né? Não. Muito bom trabalhar com você. Muito obrigada, meu amor. E mais do que isso, eu tenho que agradecer a você, porque o outro lado do George também é de professor. Verdade. Então, parabéns, meu amigo, que lecionou durante muitos anos lá na Serra, ajudou muitos jovens lá. Obrigado, então, que isso. nós, através, né, Bruna, do George, a gente quer agradecer a todos os professores, porque se não fossem por eles,
que seria de nós, não é verdade? Verdade. E eu aqui aprendo com vocês dois todo dia. A gente aprende junto aqui, Bruna. Aprendemos Tá todos. certo, aprendemos Suzy, todos. obrigada pelas suas informações. E aproveitando que a Suzy está aqui no estúdio, né, falando de notícias policiais, a próxima notícia também, gente, olha só, um foragido da justiça foi preso pela PM no Morro do Macaco, em Vitória. O jovem de 21 anos é suspeito de tráfico de drogas e já era procurado por fazer ameaças à polícia através de uma rede social. Esse aí saindo da viatura é Rodrigo Luiz Prates Andrade, de 21 anos. Ele foi preso pela polícia no Morro do Macaco, em Vitória. O suspeito correu dos militares logo depois que eles entraram no bairro para verificar a denúncia de que traficantes estariam armados. Chegando no local de até difícil acesso, esse indivíduo ele evadiu da gente, ele correu mesmo, obedecendo a ordem de parada, com um rádio na mão, como se informasse alguma coisa, né? A gente conseguiu correr atrás dele. Ele entrou em uma residência, a gente ingressou atrás, parecia até uma residência abandonada, e a gente conseguiu fazer uma abordagem dele lá dentro. Depois de encontrar o material na casa em que o suspeito entrou, Rodrigo assumiu que tem envolvimento com o tráfico, mas no primeiro momento passou um nome falso para os policiais. Ele se apresentou com um nome e posteriormente, quando chegou na delegacia, a gente verificou que se tratava de um nome falso, e que inclusive ele de fato é fugitivo do sistema prisional capixaba. No local a gente reparou vários materiais para embalo de drogas entorpecentes, um caderno de anotação do tráfico, uma bucha de maconha e várias bases de carregador de rádios comunicadores. O homem é foragido do sistema prisional desde fevereiro deste ano. Ele estava preso na penitenciária semiaberta de Vila Velha por associação ao tráfico e tráfico de drogas. De acordo com a polícia, Rodrigo ainda ameaçou os militares por uma rede social, depois que eles apreenderam este fuzil no Morro do Macaco na última segunda-feira. Na publicação está escrito: "Vai morrer polícia, tô cheio de ódio". As equipes daquela região conseguiram apreender um fuzil, uma arma de grande potencial destrutivo lá no Morro do Macaco. Isso gerou uma certa comoção no tráfico local, por se tratar de uma arma muito cara, um prejuízo muito grande para eles, né? Então, no Twitter pessoal dele, ele postou que estava com muita raiva e queria morrer polícia. Essa informação chegou para a gente por meio de inteligência e a gente conseguiu, por coincidência, detê-lo hoje. Olha, o suspeito foi autuado por colaborar com o informante, a organização ligada ao tráfico de drogas, e levado para o presídio. E tem flagrante de assalto a uma oficina mecânica na Serra. 5 pessoas foram rendidas. Um idoso que estava na oficina nem percebe que um homem uniformizado e de capacete entra no local. Ele vai direto para os fundos da loja e anuncia o crime. Por outro ângulo, é possível ver que, na verdade, são 2 criminosos. O segundo também usando um capacete e já entra mostrando o revólver. Uma das vítimas tem a arma apontada para a cabeça. Não demora e o idoso também é rendido. Ele é levado para os fundos da oficina. Os criminosos fazem a limpa. Os ladrões roubaram dinheiro, celulares e joias das vítimas. Em seguida, eles fogem e os homens ficam sem reação. O crime aconteceu no bairro Laranjeiras, na Serra. Os bandidos ainda não foram encontrados. E agora há pouco, a Polícia Militar prendeu 2 homens acusados de intimidar moradores no bairro Taquara, na Serra. Os bandidos obrigaram ainda os comerciantes a fechar as portas. O toque de recolher teria sido em protesto à morte de um adolescente ontem no bairro. O garoto de 16 anos estava na praça do bairro com 2 amigos quando bandidos chegaram atirando. O menor morreu no local e um dos amigos dele foi socorrido para um hospital da região. Hoje cedo o comércio e nem a unidade de saúde abriram as portas e o clima era de tensão. A PM reforçou o policiamento no local. Olha, gente, para evitar a falência do sistema Transcol, o governo do estado precisou comprar mais de 40 milhões de reais em óleo diesel. Com a pandemia, o sistema que já vinha deficiente corre o risco de quebrar. A ajuda vem para socorrer as empresas de ônibus. Será que os passageiros do transporte público estão satisfeitos com o serviço oferecido? Não, né? Nunca. Porque é muita lotação, né? Os horários às vezes não batem com o que está no aplicativo. Você está satisfeito? Não tô não, mesmo com Covid, sem Covid. Continua lotado, continua o pessoal tudo desorganizado, sem máscara no ônibus. Pois é, por aqui a resposta foi unânime. Parece que o povo anda meio de mal com os ônibus.
E a maior reclamação é sempre a lotação. Já sai do terminal cheio, para atrasar um pouquinho já estão lotados. Eu acho que é uma bagunça só, entendeu? Eu acho que deveria de ser um pouco mais organizado, entendeu? Diante dos problemas, medidas estão sendo tomadas para tentar melhorar os serviços do transporte público. O governo do estado teve que dar um help para o sistema do Transcol. Até agora, o governo do Espírito Santo já gastou 42 milhões de reais em combustível diesel para o sistema Transcol. Esse valor é maior do que o valor investido nos leitos para pacientes de Covid-19. Algumas empresas poderiam parar por falta de recurso, por falta de diesel. Então, foi uma medida que nós precisamos tomar, claro, no caso da pandemia, emergencialmente, e que também mostrou-se uma medida que trouxe resultados positivos do ponto de vista da economia. Então, se as empresas comprassem o diesel, estivessem comprando diesel nas distribuidoras, elas iriam pagar cerca de 10% a mais do que a gente está pagando. Com essa ajuda do governo, o sistema Transcol está conseguindo se manter. Isso ajuda, inclusive, a amortizar a tarifa, a melhorar a operação e a gente não ter uma pressão de dívidas que a gente perca o controle das dívidas do Transcol. Então, a gente consegue manter a operação, conseguimos passar por um momento mais crítico da pandemia. Mas parece que essa crise já não é de hoje. Claro que a pandemia do novo coronavírus influenciou. A procura pelos ônibus caiu em 65% durante esse período. Agora, o sistema tenta correr atrás do prejuízo. De 2015 a 2018, o Transcol teve uma das fases mais complicadas. Não cabe aqui julgar quais foram as decisões. Uma queda grande de demanda, perdeu frota, perdeu 10% de frota, perdeu 10% de viagens e acumulou uma dívida de 15 a 18 de 360 milhões em 4 anos. O que nós fizemos em 19? Colocamos mais 126 ônibus 0 km no sistema, plantamos o bilhete único, o aplicativo de previsão de horário, o ônibus com ar-condicionado começa a operar. Então nós hoje temos um Transcol muito mais controlado e as empresas podendo passar pelo momento mais crítico graças às ações que estamos fazendo desde janeiro de 2019. E já, alunos gravam vídeo em homenagem aos professores. Na mensagem, gratidão aos ensinamentos nesse momento de pandemia. A gente já volta. Um ciclista morreu depois de ser atropelado por um caminhão na Serra. O acidente aconteceu na Vila Rubim, em Vitória. O ciclista estava sem freio e perdeu o controle do veículo ao descer a ladeira de acesso ao Hospital Santa Casa. Ao chegar na parte baixa da via, ele ainda tentou desviar, mas acabou batendo no caminhão. A vítima, que ainda não tinha sido identificada, morreu na hora. Esse acidente foi em Vitória e não na Serra. 15 de outubro, dia do professor. Alunos da escola Arnolfo Matos, no bairro República, em Vitória, fizeram uma homenagem aos mestres. Cantaram a importância da educação num tempo tão difícil como esse que a gente está vivendo. Não é sobre estar na sala de aula que vai ensinar, porque mesmo de longe você tem mostrado que vai me guiar. Não é sobre ouvir aluno faltoso que vem se explicar, mas sim preparar uma aula com amor para compartilhar. Professor, obrigado por tudo, saibam que todos vocês têm muito valor. Em breve estaremos juntos, escrevendo canções e poemas que falam de amor. Na tela do computador, você continua sendo meu bom professor. Aprendo todos os dias que cada aluno tem sim muito valor. Que coisa mais linda, ficou emocionado, professor, viu? Gente, lindas homenagens, né, que a gente está vendo aí nas redes sociais e essa também dos alunos aqui de Vitória. Parabéns para todos os professores, então, parabéns para você, George, para a dona Rita, para a Fernanda e para todos os professores aqui do Espírito Santo, de todo o país. Parabéns para sua mãe, para sua irmã, parabéns para todos os professores. É uma luta diária, né? Uma luta aí que precisa de muitas lutas todos os dias, mas que cada vez mais o professor conquista aí o seu valor e precisa realmente ser muito valorizado. Muito valorizado, vocês merecem. Vamos terminar o jornal? Vamos. Bora almoçar, gente. Obrigada pela companhia. Beijão. Amanhã a gente está te esperando. Valeu, gente. Obrigado pela companhia de sempre. Até amanhã.